Juventude em ação. Em ação. Meditação matinal, 25 de setembro, sábado. O que é o arrependimento? Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37 e 38. Quando me arrependo, mudo minha maneira de pensar e de sentir. Há mudanças até em minha atitude e a própria direção da minha vida é modificada. Afasto-me do pecado para servir a Deus. Isso não é natural em nós, nem podemos fazê-lo quando queremos. O natural é ocultarmos o pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28:13. Não prosperaremos mesmo. A vida espiritual estaciona quando não nos arrependemos. Sem confissão sincera, o pecado fica sempre diante de nós. Não como uma acusação, mas como um desvio. É uma verdadeira tendência, persistente, com uma força superior. Esse sentimento sombrio nos arrasta e não podemos fazer nada para impedi-lo. Para acabar com isso, Deus nos concede o arrependimento por meio de Cristo Jesus. O Deus de nossos pais, disse Pedro ao Sinédrio, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. No arrependimento, sentimos uma espécie de tristeza. Não a confusa e destruidora tristeza que o pecado deixa, mas uma tristeza em harmonia com Deus. Ela surge quando o Espírito Santo nos ajuda a compreender toda a maldade do pecado e nos induz a reconhecê-lo. Agora me alegro, dizia Paulo aos Coríntios, porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. A tristeza do pecado é diferente, confusa e difícil, destruidora e perversa. Davi a expressou de forma dramática, porque o pecado é uma contaminação destrutiva. Nesse processo, ele aniquila todo o nosso ser interior. Enquanto calei os meus pecados, Davi dizia, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas quando confessamos nosso pecado, Deus nos restitui a alegria e voltamos a viver. Mário Veloso, 17 de maio de 1997.